E aí galera, beleza? E neste vídeo veremos a redação para o Enem. E vamos começar pela estrutura. É um texto dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Imagine você corrigindo um texto sem ordem, sem introdução, sem desenvolvimento, sem conclusão. É uma catástrofe. O Enem apresentará um tema, não é o título, é o assunto. Você não é obrigado a escrever um título, só se a proposta exigir. Após a leitura de toda a proposta, você precisa se posicionar. Qual é o seu ponto de vista? Faça uma apresentação dele, sempre em terceira pessoa, indique o caminho que seguirá. Pronto, já tem seu primeiro parágrafo. E cuidado para não escrever em primeira pessoa. O texto dissertativo argumentativo é em terceira pessoa. Ou seja, não conjugue o verbo na primeira pessoa. Compro, precisamos, desejamos, mudaremos. Mas alguém mudará, eles mudarão, precisa-se. Aí tudo bem. Bom, em seguida, comece defendendo seu ponto de vista. Por que seria melhor pensar como você pensa? Sustente seu posicionamento. Você seria convencido por você mesmo? Será? Use 2 parágrafos para argumentar. Para o desenvolvimento, 2 parágrafos. No caso do Enem, o encerramento do texto não é só uma conclusão. Os corretores querem também uma proposta para solucionar o problema discutido no texto. É o 4º e último parágrafo. Parabéns, você terminou sua redação. Mas acho que precisamos detalhar esse texto. No dia da prova, leia com atenção a proposta inteira. Só não pode copiar, hein? Escreva suas ideias no rascunho e selecione-as. Muito bem. Vamos para a introdução. É nesse momento que você deverá conquistar o leitor para que ele deseje a leitura. Mas como? Mostre para ele o quanto a discussão também o afeta. Não apresente mais de um assunto no início, porque ficará amplo, e cuidado! Desenvolva a ideia apresentada na introdução durante o desenvolvimento. Se você apresentou, precisa desenvolver, dar exemplos. A introdução geralmente é dividida em contexto, que é amplo, em tema, já mais direcionado, e em tese, o coração do seu texto. É o que você defenderá. Vamos imaginar um tema: feminicídio no Brasil, um debate importante sobre a violência contra a mulher. O que poderia ser o contexto? Poderia ser a violência, a educação, o patriarcalismo e por aí vai. Vamos a um exemplo. A história recente brasileira revela o que já foi abordado em O Cortiço de Aloysio Azevedo, uma realidade hostil na qual o zoomorfismo é o lema. Veja então que aqui eu citei um livro para contextualizar a violência, por exemplo, mas são inúmeras as possibilidades. Filmes, livros, fatos, músicas, estatísticos, às vezes encontrados na proposta. Leia bem a proposta. Em seguida, você deverá conectar o contexto e o tema. Uma possibilidade seria: mulheres morrendo como animais selvagens. Na falta de racionalidade, a força passa a ser regra. Procure no tema as palavras especiais. Elas deverão aparecer no seu texto. Para o respectivo tema, teríamos feminicídio, Brasil, violência e mulher. Elas fornecerão um norte para sua tese, para aquilo que defenderá. O que você pensa da proposta? Por quê? Pense na causa, pense na consequência. O que leva ao feminicídio? Quais são as consequências? Escolha a tese já sabendo o fim do seu texto, ou seja, escolhi defender as mulheres porque consigo mostrar a injustiça.
Muito bem, então já temos alguns detalhes da introdução, que é dividida em contexto, tema e tese. Vamos então para o desenvolvimento, a argumentação para defender a tese. É no desenvolvimento que você mostrará a importância do que está defendendo. Aqui estará o conteúdo, mas ninguém me conhece. Sou um entre milhões, então aqui precisarei usar conceitos de intelectuais consagrados, escritores, filósofos, pesquisadores, instituições e por aí vai. Por isso é importante ter leitura. A dica é: tente se lembrar das outras disciplinas, literatura, história, biologia, filosofia. Use tudo que for útil para sua defesa. Como a redação do Enem possui geralmente 4 parágrafos, cada um terá um objetivo: introdução para apresentar, o último para concluir e os dois do meio do desenvolvimento para você mostrar o porquê é importante pensar como você pensa. E como são 2 parágrafos para o desenvolvimento, cada um com a função de argumentar, vamos continuar com o tema do feminicídio. Há muito o que dizer. Passou a ser crime em 2015, antes do crime há o assédio moral, o preconceito contra as mulheres, a sociedade sexista, a família destruída, a falta de limites em um relacionamento. Sendo assim, escolha um tópico para cada parágrafo. Por exemplo, o segundo parágrafo poderia abordar o preconceito contra as mulheres. O terceiro parágrafo poderia retratar os danos causados a uma família após a perda da mãe. Mas você poderia escolher outro tópico. Escolha, não conseguirá analisar tudo. Você pode desmembrar um tópico também. Por exemplo, o feminicídio prejudica a humanidade. Em um parágrafo teríamos porque causa danos à família e em outro parágrafo porque causa danos à sociedade. Os parágrafos do desenvolvimento são divididos também. Você começará com o tópico frasal e aí pode ser uma afirmação, por exemplo. É a ideia central do parágrafo. Muitos escrevem o tópico frasal para desenvolvê-lo na sequência. Você pode afirmar algo e enumerar em seguida. Um exemplo: a educação brasileira recebe inúmeras críticas, mas é muito importante para o país porque... E aí você pode enumerar. Bom, pode afirmar algo e descrever, pode afirmar algo e exemplificar, pode afirmar algo e analisar. Acho que entendemos o que é um tópico frasal. Voltando, os parágrafos do desenvolvimento são divididos em tópico frasal. Comece com "é importante ressaltar que", no segundo parágrafo. Em seguida, vem a explicação, é o como. Depois, a demonstração, citar, comparar. E a finalização, que é uma espécie de conclusão aí do parágrafo. Não deixe seu parágrafo aberto. Cada parágrafo é uma mini redação, já que afirmou, explicou e demonstrou, só é possível concluir o que você propôs. Pronto! Acabou de construir o seu parágrafo argumentativo. E tome cuidado, os 4 parágrafos precisam ter relação. Retome de alguma forma um problema que esteja relacionado com o que já foi abordado. Para tanto, será fundamental o uso de operadores argumentativos. Então, use principalmente para relevância, similarmente para comparação, eventualmente para casual, ademais para adição, a fim de para finalidade, em suma, dessa forma, dessa maneira, assim sendo, para resumo, por conseguinte para causa e consequência, exceto para exceção, mas contudo, todavia, entretanto, no entanto, para oposição, e a lista continua. Por fim, a conclusão, que serve para retomar a tese e apresentar a proposta de intervenção. Encerrando o vídeo, vamos analisar uma proposta. A Lei Brasileira 10.826 proibiu o comércio de armas em 2003 no artigo 35. Para entrar em vigor, porém, foi convocado um referendo em 2005. A população votou e derrubou esse artigo, liberando o comércio controlado de armas de fogo. Imagine que todo esse processo seja recente
e que um referendo esteja programado para decidir acerca da validade dessa lei. Afinal, controlar esse comércio é necessário ou não? Veja, você pode ser contrário, pode ser favorável, de forma aleatória. Escolhi um posicionamento apenas como exemplo. Sabemos então que a introdução é dividida em contexto, tema e tese. Vamos usar a violência no contexto, introdução e o contexto da introdução. A realidade do brasileiro é extremamente difícil diante de tanta violência. A mídia divulga corriqueiramente crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. Pronto, temos o contexto. Vamos ao tema dessa introdução. Objetivando mitigar essa prática, foi criado um projeto de lei para controlar rigorosamente a comercialização dessas armas no país. Pronto! Temos então o tema da introdução. Vamos então à tese da introdução. Dessa maneira, passa a ser fundamental a observância das medidas elencadas no projeto, a fim de buscar uma conclusão coerente com a dignidade humana. Mais uma vez, pronto! As 3 etapas da introdução foram concluídas de forma muito simples. Veja que não utilizamos dados, citações, mas se quiser, poderá usar. Vamos fazer um parágrafo do desenvolvimento, que é dividido em afirmação, explicação, demonstração e finalização. Vamos então ao desenvolvimento. A afirmação. É importante ressaltar que a sociedade brasileira já perdeu muitas vidas em decorrência do uso de armas de fogo, provando que não consegue conviver com elas civilizadamente. A segunda parte do parágrafo do desenvolvimento é a explicação. Dessa forma, a existência de um instrumento para proteger a vida é fundamental, pois dificulta a ocorrência de tragédias como a de Realengo em 2011, situação na qual um atirador invadiu uma escola no Rio de Janeiro e matou vários adolescentes. Vamos à terceira parte do parágrafo, a demonstração. Nesse sentido, restringir o respectivo comércio é a melhor opção para diminuir a violência gerada por armas de fogo. Submeter-se à lei para poder conviver, ratificando o que afirmou Cícero, filósofo da República Romana. Para que possamos ser livres, somos todos escravos das leis. E fechando o nosso parágrafo do desenvolvimento, apenas um como exemplo, obviamente, a última parte, a finalização. Nessa perspectiva, a comercialização sem critérios rígidos facilita a aquisição de uma arma letal por pessoas sem técnica e sem condições psicológicas. Pronto, terminamos o modelo de parágrafo do desenvolvimento. Você faria mais um, mas agora a parte mais fácil. E por quê? Porque é a conclusão. É só retomar a tese e apresentar a proposta de intervenção, que se divide em agente, ação e resultado. Os 3 elementos. E comece o último parágrafo com a seguinte expressão. Percebe-se, portanto, que... Vamos construir uma conclusão. Percebe-se, portanto, que a sociedade brasileira tornar-se-á ainda mais caótica sem o controle do comércio de armas de fogo. O cidadão ficará desprotegido, já que pessoas despreparadas poderão cometer massacres em qualquer lugar. Sendo assim, para que essa lei não perca o vigor, ativistas políticos e organizações não governamentais devem fomentar campanhas por meio das mídias de massa com o intuito de elucidar a importância do controle desse comércio. Nesse sentido, grande parte da sociedade brasileira compreenderá a necessidade dessa lei para fortalecer a vida. Valeu, galera, que só dar um exemplo para ajudar aí quando chegar a prova do Enem. Um grande abraço e até a próxima!